Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio. Neste episódio, basicamente, eu e o David vamos fazer uma breve apresentação e falar dos nossos objetivos com o podcast e explicar-vos um pouco como vai funcionar e ao mesmo tempo vamos responder algumas questões que foram feitas no Instagram. Acho que nos podíamos começar por apresentar, David. Queres começar tu? Tu estás Ah, confuso. Isto já não é o primeiro episódio, pá. Isto é novo, mas não é o primeiro episódio. Já vamos para o então, 21. ah Tem é? calma, tem calma, Fogo. calma, calma, que isto é diferente. Portanto, Estamos no isto é 21 já. 21, pá, Ah, 21. então desculpa, espera aí. Portanto, Posso fazer outra vez? isto... Não, deixa estar, continuamos Está, assim. né? Portanto, Ok, isto tá bem. agora é assim. Nós queremos é começar por bom ano a toda a gente. Yeah. Bom 2023. Esperemos que tenham um bom ano, cheio de desafios a nível desportivo e profissionais e tudo e mais alguma coisa. E pronto, sejam bem-vindos a 2023 Ao com o podcast. Tricast, Ou Tricast, Tri, Tricast. 2023. Nós somos o Tricast. Este ano nós vamos destruir, mano. Pereira hanging tough. They're coming to the finishing line. Pereira is going to be on the podium. Pereira in third. Nobody would have picked him, and proudly in fourth. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Não, mas E eu pronto. comecei assim, porquê? Porque estas palavras que eu disse, eu escrevi aqui, isto foi exatamente a maneira como eu comecei o podcast em fevereiro com o David. Gravámos aqui o podcast de abertura e portanto eu acho que eu gostei da maneira como introduzimos, porquê? Porque faz lembrar um bocado, pelo menos eu recordo-me de gravarmos, não sei se te recordas de como é que foi, Claro, mas claro acho que que sim. na altura gravávamos sempre de dia, tipo ali depois do almoço, as primeiras gravações eram Exatamente. sempre assim. Epá, mas imagina, eu pelo menos quando que fiz essa gravação, eu nunca pensei estar aqui a gravar, quase um ano depois, ainda não fizemos um ano, mas pá, e com tanto feedback, nós temos tido bué, bué feedback. Com tanto feedback, com tantos convidados. Sim, Portanto, sim, concordo 100% contigo. E pá, e só temos que agradecer a quem nos está a ouvir, não é yeah. verdade? Sim, sim, sim. Eu acho que nós, pelo menos eu, quando foi para criar o podcast, fiquei naquela de, pá, eu vou criar aqui uma cena para mim, para os meus amigos, para mais uma ou outra pessoa que possa ter interesse a ouvir, para também dar a minha opinião de algumas coisas. Ahm, Exatamente. Epá, não pensei que estivéssemos, se calhar, em 2023 a pensar em tantas coisas de como é que vamos melhorar isto, como é que vamos fazer aquilo para o ano, quais é que são os melhores convidados, o que é que as pessoas querem ouvir, o que é que as pessoas não querem ouvir. Portanto, agora o podcast já é de vocês, é mais vosso quase já que nosso, porque É nós verdade. acabamos por agora querer trazer Dar o que as ouvidos. pessoas querem ouvir. Exatamente, estamos ouvidos ao público, quase desde sempre, desde o primeiro episódio, que acho que foi para dar ouvidos ao público. Yeah. E por isso mesmo, hoje nós não temos convidados, os convidados vamos ser nós, vá, por assim dizer, e vamos responder só perguntas rápidas. Yeah. E pronto, e Hoje é somos isto nós, só. hoje passamos sempre para os convidados, hoje somos nós. Epá, agora uma coisa é certa, Exatamente. o João Pereira transpirou nas perguntas rápidas, estou a brincar. O João Pereira Nós transpirou nas metemos perguntas rápidas A ao João última, Pereira, então, foi duras, complicada para ele temos, responder. exatamente, temos perguntas duras, nós para nós somos mais amiguinhos, mas a ideia destas perguntas rápidas é basicamente nós irmos fazendo aqui algumas respostas a coisas que foram se passando em 2023 no Tricast e também temos ali uma ou outra que faz um pouco o balanço também da época, dar algum destaque a alguns atletas e também a Exatamente. provas. Bem, começando aqui pela primeira, eu faço ao David, qual a expressão que mais usas nos podcasts? Ora bem, a minha expressão que eu mais uso nos podcasts é sem dúvida. Em segundo, exatamente. Impressiona. A posição estava tão confortável. Sim, exatamente. Foi terceiro, foi top 3, isso tenho a certeza absoluta. Exato. E depois porque não tive Ok, aquela ok, coisa exato. de arranque. É preconceito, pá, não pode ser, pá. Exato. O ok, o pois e o exato. E há uma coisa que vocês não sabem que eu vou partilhar, porque pronto, eu trato a parte do áudio para o Spotify e eu já conheço as ondas de som
dos meus pois e coisas assim. Então, quando eu estou a editar, eu consigo remover sem ouvir e sei que estou a remover os meus pois e tavos. Portanto, quem ouve no Spotify ouve muito menos as minhas palavras que eu mais repito, porque eu as consigo tirar. Eu no YouTube não Não tiro nada acontece porque no isto, YouTube. isto tem de ser ao natural, isto tem de ser ao natural. Mas olha, ó David, eu acho que tu não tens a dimensão, mas eu também nunca, é assim, eu já te disse, acho que já te tinha dito que é o exato, é o que tu dizes mais. É que Exato. o ok e o pois, toda a gente está a ouvir isto, ficou tipo, Exato. epá, não me digas que ele não vai dizer o exato, porque pá, a quantidade de gente que diz, o David diz exato, exatamente. Há pessoas, Exato, também. não vou dizer quem, mas há pessoas que chegaram a fazer num podcast, numa viagem do Algarve para Lisboa. Quantas vezes o David diz exato? Quantas? E a resposta deles foi: parámos às 10 e só íamos com 6 minutos de podcast. É lá! Porque tu tens vários, tu tens exato, tens o Uhum. exato e tens o clássico exatamente. Tu tens várias, Eu prometo, tens vários toques no exato. eu vou meter as minhas mãos no fogo e sou o João Canas a contar. Não, não foi, E- não foi, não foi. Fogo! Não, não vou aqui Mas estar pronto. não vamos E eu estar aqui. prometo, mas eu prometo a essas pessoas que vou conseguir bater esse recorde. Mano, agora nós não podemos parar. Tu não podes parar. Isso é imagem de marca. Não, não Imagem é de marca. Então, e Pá. quais é que são a expressão que tu mais usas? Epá, é assim, a minha, Epá, eu acho que Epá, exatamente. é o epá? É o epá? Às Não, vezes. o epá é quando estou eu e tu, porque se tiver com convidado tem outra formalidade. Não, mas é o a, é o tipo, eu estava a ler eu escrevi os as no primeiro texto, porque eu fui a ouvir aquilo, agora já reduzi um pouco, porque eu acho que antes ficava mais tempo a pensar, porque também estava mais nervoso. Mas estou a brincar. Não, mas é o a, é o a. Eu Pois não é. consigo, tipo, eu gostava de conseguir para pausar a falar, imagina, a pensar sem dizer o a, mas sai sempre o a. E Yeah. quando estou E mais tenho-te nervoso, uma coisa então a sai dizer, muito mais. Não é? eu também os corto. Tu no cortas áudio, os teus porque- e não cortas os meus? Não, também corto os teus, Obrigado. porque eu também já sei como é que é a onda do teu. Eu no YouTube também já ando a cortar isto, porque isto até é giro de contar, que é, para as pessoas que conhecem a aplicação vão se rir. Os primeiros podcasts nós éramos completamente noobs, nós não sabíamos nada de... Exatamente. Não sabíamos como... Nós, aliás, o Zoom foi a nossa escapatória, nós estávamos perdidos de como fazer. E eu editava os primeiros podcasts no Canva, o Canva que é uma aplicação para fazer tipo montagens para o PowerPoints, Instagram quase. e PowerPoints, Cenas coisas assim. tipo só imagens. Eu editava aquilo no Canva para descarregar 1 hora de podcast com vídeo no Canva, às vezes estávamos dias, demorava, Yeah. falhava, voltava, eu mandava para o David tentava descarregar, não dava, e era tipo um milagre quando conseguíamos. Até que eu depois descobri o Movie Maker, que também, para quem sabe, pá, para editar é básico demais, e finalmente agora já estou no DaVinci Resolve, que agora sim, estou bem. Há editores profissionais nesta aplicação, é grátis. Já não está mal. Há editores profissionais nesta aplicação. Agora, existe o Premiere, que acho que é o melhor de todos, mas o DaVinci Resolve acho que é bom. Epá, e agora já consigo fazer muito mais coisas. Já Mas agora pronto. também para quem nos ouve, para editar áudio é o Audacity. Se alguém quiser Yeah. começar um podcast também, por exemplo, já fica a Yeah. saber. Muito bem, próxima pergunta. Qual o episódio que merecia ter tido mais visualizações? Eu escolhi o podcast do Hugo Souza, pronto. Escolhi o podcast do Hugo Souza porque ele já começa a ter algumas visualizações, aliás, quase todos os nossos episódios vão tendo, mas eu acho que a nível de conteúdo é muito grande, é 1h40, acho eu, é o nosso podcast mais longo, mas não é mais Exato. longo, é mais longo realmente porque há muitas histórias. Eu acho que não há um momento morto no podcast. Todos os temas que nós todos os temas que nós propunhamos ao Hugo, todos os temas que nós trazíamos eram interessantes. Houve histórias tipo surreais. Há histórias que histórias nós... mais incríveis, exatamente. Pois era, nós às vezes, coisas que nem estavam no planeamento, nós dizíamos o nome Jan Frodeno. O Hugo tinha uma história com o Frodeno, que foi ao café dele e ele não estava e depois ele apareceu com o pão, uma coisa assim. Portanto, Exatamente. ele sentou-se com o meu fará, ele... Epá, teve na maratona de Boston naquela situação crítica, acabou por ser repórter. Foi o atentado. Epá, tantas histórias. E depois é aquela cena, Exato. é uma pessoa que é organizador de provas, traz para as provas deles muitas das coisas que vai aprendendo lá fora, e eu acho que é muito interessante. David, o que é que meteste como episódios? Que mereciam sem ter tido mais dúvida, visualizações? sem dúvida, os nossos episódios com os atletas, com o João Pereira, e este mais recente, portanto, se não viram, vão ouvir porque foi
para mim foi Merece, dos merece. podcasts mais A qualidade de incríveis. vídeo, áudio e conteúdo está, os três Está estão top. ótimo, foi muito bom. E o do Vasco Vilaça, porque também é um atleta em ascensão e tem muito a dizer, uma forma de pensar que se calhar importa muito para quem é mais jovem nas modalidades e para quem, para todas as situações, até quem nos ouve e quem não é só atleta, quem trabalha, a forma de pensar às vezes do Vasco é incrível. Portanto, sim, são 2 episódios que, a meu ver, deviam ter tido Uhum. muito mais Sim, e o do visualizações. Vilaça, pá, E temos... atenção, digo isto, Sim. mas há mais que deveriam ter Sim, tido, sim, sim, honestamente. sim, sim, Há sim. muitos mais, mas estes para mim são os destaques. Sim, eu acho que o do Vilaça tem imensos insights do que é tipo um triatleta tipo de topo. Nós vemos a Super League, nós vemos o World Triathlon e o Vilaça está lá no backstage e ele conta muitas coisas que as pessoas não sabem e que são muito interessantes e também gerir também o que é uma carreira de um atleta profissional. E o João Pereira tem a parte da maturidade de um atleta que já foi quinto nos Jogos Olímpicos e que passou por umas fases difíceis em termos de lesões, mesmo em confrontos, às vezes até com as federações, e mostrou uma maturidade, foi das coisas E mais nós fomos espetaculares duros, que nós ouvi. fomos bem duros. E fomos, Nós fizemos foi perguntas muito bom. ao João duras, mas que ele não se recusou a responder, respondeu-as perfeitamente E bem, e foi um bom abrir de olhos até para perceber o que é que ele pensa, foi excelente, mesmo a nível pessoal foi muito bom ouvir exatamente, o João Pereira a exato, falar daquela maneira. exatamente. Muito bem. Exato. Próximo. Então, Exato. eu estou aqui a dizer exato. Exatamente, é Vá, isso vai, mesmo, bora, bora. exato, vá. Vai, faz a Estava aqui próxima. fechar isto. Muito bem. Ou seja, e pronto, agora qual é que foi o episódio que menos gostaste de fazer? Ou Não é o achas que, correu pior? aliás, não é isso. É qual aquele que correu pior. Ou seja, houve qualquer coisa que fez com que correu pior. Eu gostei de fazer este episódio, o que eu vou dizer, que foi o Dicas para o Ironman de Portugal, que foi feito com o Garage Training, canal Garage Training, que é o maior canal do brasileiro de YouTube, com o André Sanches e com a Raíza, que é a mulher do André. E o André tem o maior canal de YouTube brasileiro, veio competir ao Ironman de Portugal e eu fiz um contacto com ele porque eu estava lá no hotel. Gravámos o podcast tipo 2 dias depois da prova, mas eu meti porquê? Porque se forem ver o episódio, o áudio está péssimo. É um áudio em que o que aconteceu foi que o gravador não estava a gravar e eu tive de usar o áudio da câmara que estava a filmar. E esse áudio é muito mau. Então o que aconteceu? Aquilo tem muito ruído. Ao ter muito ruído, para tirar o ruído, condiciona-se o áudio. Então parece que nós estamos tipo baixo d'água a falar. É muito mau. No Spotify, no YouTube deve ser menos mau, mas no Spotify deve ser péssimo. E outra coisa, nós os primeiros 10 minutos estivemos a falar, eu já ia para aí na terceira pergunta, quando o Miguel Maia, que é quem está a gravar, me diz: Hugo, para tudo, tens de repetir tudo, eu não tinha posto a câmera a gravar. Então, não só o áudio foi sempre, não teve nunca a gravar, como também a câmera, nós tivemos 10 minutos e depois tivemos de repetir tudo. E tipo, foi um pouco estranho porque as palavras que ele estava a usar eram exatamente as mesmas e tipo, foi um pouco esquisito porque é aquela cena de agora vamos repetir tudo e é um bocado chato. Mas em termos de conteúdo acho que está muito fixe e é dos nossos episódios também com mais visualizações. E tu? Ok, da minha parte foi o episódio de quarteira. Atenção, eu gostei de quem nós tivemos no episódio de quarteira. A questão aqui foi simples, é que primeiro nós éramos novatos, foi para o nosso terceiro episódio ou quarto, e a malta que também estava a fazer não sabia ainda para o que é que vinha, porque também é malta nova, nunca tinha tido uma situação destas, portanto foi ali toda uma situação um bocado estranha. Apesar disso, foi um episódio fixe para ver a antevisão da prova, nem que seja para perceber como é que os atletas se prepararam, mas pronto, claramente foi um episódio ali que faltou de experiência da nossa parte para conseguirmos falar Eu, por ou acaso, motivar as pessoas a falar. gostava de fazer isso para o ano, mas já de uma maneira diferente. Conseguir trazer novos Claro. convidados e se calhar também o Tricasso, nós já estamos mais à vontade, as pessoas que vêm também já conhecem mais o podcast. Exatamente. Portanto, exato. É isso. Exato. Muito Quem bem. era o próxima. convidado que mais gostavas que viesse ao podcast? Ora bem, eu queria um episódio gravado ao vivo com não um convidado, mas 2 convidados, que era com a Vanessa Fernandes e a Emma Snozil ao mesmo tempo. Ou Emma Frodeno, que ela é nome de casada. Portanto,
era isto era o espetacular. Porquê? Porque eu simplesmente nasci, a minha vida no triatlo, não é nasci, a minha vida no triatlo, eu lembro-me das lutas entre a Vanessa e a Emma Snozil, inclusive nos Jogos Olímpicos. Portanto, sem dúvida que gostava de fazer um episódio com essas duas pessoas e depois também o Frozen, porque eu passo um grande fã do Frozen. Mas o Froden é Portanto, impossível, mano. O Froden é impossível. O Froden é tipo. E isso é engraçado, que é. Eu sinto que. E o meu convidado depois também é um bocadinho. Já começa a acontecer isso, e daí eu dizer. O meu convidado é o João Almeida. Pá, quem sabe, eu sou fã de ciclismo, adoro ciclismo. Se pudesse ter também um podcast de ciclismo, tinha. E tinha muito por onde ir. Pá, e o João Almeida é o melhor ciclista português. E há muitas coisas que eu gostava de lhe perguntar, da forma de correr dele e também da abordagem que ele tem nas provas. E outras coisas também, mas essencialmente isso. E só que é muito difícil. Tipo, a Emma Snozil, eu acho que tínhamos um caminho que era falar com a Vanessa e a Vanessa falar com ela, porque de certeza que têm algum contacto próximo, né? Foram rivais durante anos. Mas, por exemplo, o João Almeida é muito difícil. Nós já tentámos o João Almeida, está a ser difícil. Falamos com pessoas e é difícil chegar a ele. O Frodeno, se o João Almeida é difícil, o Frodeno deve ser quase impossível. Porque se tu escreveres podcast Ian Frodeno, vais ver zero. Zero. Zero podcasts com ele. Vídeos Os tens seus muito primeiros. poucos. Tens muito poucos. E depois, e é isso que eu também queria saber a tua opinião, é que parece que quanto mais fama o atleta tem, parece que ele também se dá a mostrar menos, ou seja, ele faz quase aquela cena de também não vou dar tudo, não vou descobrir todos não vão tipo ver os meus segredos todos, não vou desvendar, estás a ver? E mantém aquela cena tipo de wow, Frodeno, porque Sim, ninguém o sim, sim, sim. conhece a 100%, ninguém o conhece tipo profundamente, vá. Tipo, Sim, sim. há atletas que aparecem imenso e que tipo, por exemplo, o Sanders, toda a gente sabe a vida do Sanders. Tipo, o Sanders conta a vida toda no YouTube. Agora o Frodeno não. Sempre que aparece um Sim. vídeo do Frodeno, pum, toda a gente a ver. Toda a gente a É ver. isso É que ele verdade. queria. Daí ser o Yeah. triatleta e a pessoa no triatlo com mais seguidores. Pá, mas pronto, vamos tentar a Vanessa e a Emma Snozil. Isso era épico, era épico. E em inglês. Era espetacular. Em Another inglês, sim. podcast. Eu já fiz um podcast em inglês, pá, com, É a, verdade. com a Ana Souza. Sousa. Aí Exato. mostrei uma habilidade para o inglês inacreditável. Esse Bem, podcast, olha, outra história desse podcast. Esse podcast, eu faço as perguntas e o que é que eu penso? Em inglês, assim, o meu inglês não é muito forte. Então o que é que eu fiz? Escrevi as perguntas, tipo, e até pequenos, tipo, imagina, sub-perguntas estavam lá, tipo, meio que escrito, mesmo para, tipo, se eu precisar, toma. só para precisares O que é ali que do toque. aconteceu? Exato. Os episódios do 7 Day 7 Stories estavam com médias de 30, 40 minutos. Eu gravo, faço as perguntas, as respostas delas todas muito rápidas. Eu, como também estou em inglês, não quero estar a aprofundar muito os temas. 10 minutos de podcast, está aquilo despachado. E eu assim, pá, acaba isto assim ou vou arriscar? Pensei, vou arriscar. Comecei a mandar, pá, correu bem. Comecei a mandar perguntas que não estavam programadas. Pá, começou a correr bem e tal, um erro ou outro. E lá se safou, mesmo assim deu 20 e poucos minutos, porque pá, também É mau. vou poupar as pessoas a ouvirem mais o meu inglês. Mas Exato. mesmo assim foi um bocadinho gozado. Foi um bocadinho gozado, como o inglês é tipo o inglês da Índia, aqueles indianos a falar inglês. Ai, ai. Muito bom. Muito bem. Queres fazer a tua próxima pergunta? Ou melhor, eu faço Podes esta. fazer, podes fazer. Qual é o atleta que destacas mais a nível internacional e nacional? Sim, sim, sim. Aqui a minha lógica foi destacar, e tu também vais destacar, uma rapariga e um rapaz. E os meus destaques não são. Não é o atleta que eu considero que fez a melhor época, mas sim aquele que eu acho que teve uma evolução maior do ano passado para este. E no setor feminino eu coloquei a Inês Rico, porque principalmente por ter entrado no nível do C, do projeto olímpico, e acho que das atletas femininas foi aquela que de uma época para a outra conseguiu ter uma evolução maior e ter feito o nível C, acho que foi em Tijovares. Acho que foi um grande resultado e mesmo ao longo da época teve bastante consistência e fez bons resultados. E acho que a nível de evolução foi a que trouxe mais evolução. Depois, no setor masculino, João Silva. A par do Vilaça, para mim, os dois melhores atletas. O João Pereira fez uma boa época, mas um pouco mais inconsistente.
O João Silva, para mim, muito consistente. Todas as provas, exceção de uma ou outra, ele estava lá. Competiu nos maiores palcos. Epá, e depois finaliza a época com o 9º lugar na finalíssima, em que tu vais ver quem ficou à frente dele. Ficou o Aidan Wild, o Alexi, Christian Blumenfeld, Vincent Luís, é tudo, o Berger, portanto, é tudo Exato. craques, é tudo Só tops. nomes. Portanto, e o João teve uma época passada em que eu acho que ele teve várias provas em que falhou, e esta época deu a volta e pá, voltou ao nível dele, a correr muito, a nadar muito, a ser muito consistente no ciclismo e pá, acho que está de parabéns. E tu, qual é que são os destaques? Dos rapazes, vou começar com o João, mas é o João Pereira, porque conseguiu dar a volta à época, ou seja, conseguiu dar a volta às épocas passadas, basicamente, conseguiu voltar a ser, a dizer estou cá, Competitivo. basicamente, exatamente, estou cá, que acho que era muito importante. Exatamente. E no lado das raparigas, Maria Tomé, porque também começou a ir aos tubarões, começou a ir para as provas dos grandes, basicamente. E acho que isso é uma mais-valia e acho que é importante. A época pode não ter sido a melhor, não interessa, e mesmo assim ela fez ainda um bom resultado no europeu. Mas lá está, acho que começar a ter um toque, um pé na experiência é muito importante. Claro. Muito importante. Isso Muito somou bem. muitos pontos para o ranking olímpico Sim, e este ano é continuar, e a experiência do ano passado vai-se fazer sentido de certeza em 2023, porque é o que tu dizes, ele estava a competir no mais alto nível e às vezes a taças da Europa é bom para ganhar confiança, mas quando vais a uma WTS, pá, sentes a diferença, é diferente. tu próprio fizeste e se calhar em taças da Europa estavas muito à vontade e nas WTS É viste muito diferente. É muito diferente. qual que é. Até nas taças do mundo. Até de uma taça do mundo para uma WTS é muito diferente. É muito É diferente, muito claro. diferente. É muito diferente. Muito bem. Qual é que é a melhor prova de 2023 para ti? Pá, para mim não há muitas dúvidas, é assim, eu gosto muito da curta distância, mas para mim longa distância é vida. E Ok. se há prova de longa distância, para mim está quantos patamares à frente, é o Ironman do Havaí. O Ironman do Havaí para mim é a melhor prova de triatlo, possam estar tipo atletas mais fortes ou mais fracos, tipo, para mim é mítica, tipo, eu vejo aquela prova, aquelas 8 horas passam a correr para mim. Para mim é a melhor prova e este ano foi uma grande prova, foi uma prova em que tiveste o campeão olímpico, tiveste o Eden que está a dominar a longa distância e depois tiveste um underdog, o Sam Lalo, a dar trabalho até ao fim. Tiveste na corrida feminina a Chelsea Soudaro, que ninguém punha sequer no top 5 a ganhar, e a ganhar com 9 minutos. Portanto, o Havaí, que era uma prova em que não havia surpresas, que era sempre, normalmente havia 2, 3 atletas que podiam ganhar e não falhava. Este ano não, este ano foi completamente ao contrário, apareceram lá os rookies a dominar. E meti também o Havaí para falar disto, que é a mudança do Havaí, a mudança do Campeonato do Mundo para Nice. Para mim é uma decisão, é a decisão mais errada que o Ironman podia ter feito, não consigo dizer de outra maneira. É quase tipo, está lá a prova das mulheres, pronto, vai sempre haver uma prova todos os anos, sim, mas não é a prova dos homens e a das mulheres, têm de ser as duas. Não há o campeonato do mundo, não há, o Ironman, o campeonato do mundo é no Havaí, não é noutro sítio. E eu não consigo compreender as pessoas que dizem mas em todas as modalidades o campeonato do mundo é rotativo. Está bem, mas se é uma coisa que no triatlo é diferente, porque é que nós não podemos ser diferentes? Porque é que vamos querer ser iguais aos outros numa coisa em que não há sentido? O triatlo nasceu no Havaí. Toda a gente quer ver o Ironman do Havaí, toda a gente quer se apurar para o Havaí, ninguém se quer apurar para o Nice nem ver Nice. Aliás, vai haver gente a querer ver Nice, obviamente, mas as pessoas querem é ver o Havaí, as pessoas querem é ver quando é que se vai bater o tempo, o recorde do Frodeno de não sei quantos anos, o recorde do Craig Alexander da maratona que foi batido, quem é que vai nadar mais rápido. Porquê? Porque é sempre no mesmo sítio, então dá para comparar minimamente. Exato. E agora estar a fazer nisso, depois no ano passado foi em Santo Jorge. Qual é que foi o impacto de Santo Jorge a comparar com o Havaí? Não foi nenhum, abafou. O Havaí abafou completamente tudo o que aconteceu em Santo Jorge. Sim. É verdade. Mas pronto, é o dinheiro. O dinheiro falou mais alto. Mas já está, eu vi o Havaí,
porque, pronto, eu acho que o Havaí é o Havaí, exatamente, e eu não vejo muitas provas de triatlo. Tanto que a minha prova de triatlo que eu escolhi para a melhor prova do ano foi a outra única prova que vi, portanto eu só vi duas, que foi o Campeonato da Europa. Mas pronto, voltando aqui ainda ao Havaí, sem dúvida o Havaí é o Havaí, portanto acho que é errado ir para outro sítio qualquer. E voltando agora à minha prova de eleição, cá está, Campeonato da Europa na Alemanha. Porquê? Porque os resultados portugueses foram bons. Tivemos a Maria também em 11º lugar, tivemos as estafetas no 6º lugar, tivemos o João Pereira a fazer nono, não, sexto, desculpem, sexto, e o Vasco 13º, portanto foi sem dúvida a prova do ano, porque também foi a única que eu vi, portanto aí tem a minha prova do ano. Mas também escolhi uma boa Aqui prova está, para o David viu uma prova de triatlo, viu duas, E as coisas, e uma as delas coisas foi o correram bem. Havaí. E uma delas foi o Yeah. Havaí. E uma delas foi o Havaí. Não, e as provas que eu viram, portanto, correram bem. Só Foram se boas os portugueses provas, sim, quiserem sim, fazer isso é boas verdade. provas, se os Vê lá portugueses se começas a ver as fazer minhas boas provas, pá, também. Queres que eu te digam diga qual a é que que querem que eu provas é que eu... veja. Exatamente, Ah, tens de ter o calendário tu que é vais para eu ver, ver. em princípio o arranjo vais ver. Nós depois temos princípio, novidades, sim. vamos começar a trazer umas brincadeiras, mas pronto, isso fica... Exatamente. Vamos ainda ver o que é que vai ver acontecer. o que é que conseguimos fazer. Bem, acabando aqui as perguntas rápidas, tivemos algumas perguntinhas e trouxemos aqui alguns temas para falar aqui para acabar. Uma das perguntas que nos fizeram foi investimentos para 2023, quais? Antes de ir para os investimentos, eu queria responder esta questão de uma maneira que é, há um investimento que é muito grande que não é monetário, que é o tempo. Yeah. E as pessoas não têm noção do trabalho que dá fazer um tricast. As redes sociais dão trabalho, ir gravar dá trabalho, depois de gravar tem-se, principalmente os presenciais, tem-se de ir recolher as imagens de vídeo e o áudio a quem gravou. E aí agradecemos também à malta da E aí triatleta que também está a agradecemos à ter trabalho triatleta por que nos nós tem apoiado, também, sim. sem dúvida. E depois há que E até editar, falar com os convidados. Para organizar as combinar com os coisas. convidados, encontrar uma data, às vezes troca-se a data. E as pessoas pensam, pá, mas vocês só fazem podcasts de 15 em 15 dias. Pá, nós às vezes acabamos de tratar as coisas de um podcast, já temos de estar a preparar o outro, porque temos de preparar perguntas, temos de convidar alguém, temos de ir ao sítio. Pá, uma semana só por Zoom. Presencial é impossível. E eu gostava de dizer Nós isto ad- porque, pronto, nós acho que adorávamos- algumas pessoas adorávamos não podem não me entender. Eu próprio não tinha a noção. Imagina, às vezes malta tipo, que diz que é youtuber, e eu pensava assim, pá, és youtuber, tu fazes um vídeo por semana, que trabalho é que isso dá? Não, dá trabalho. Se for a pessoa a editar, a ter as ideias para gravar, depois às vezes nem sai à primeira, tens de fazer várias vezes, é muito difícil. E nós cumprirmos os 15 dias religiosamente e, por exemplo, a série dos 7 Days, 7 Stories, o David não teve, porque pronto, o David tem menos disponibilidade por causa do trabalho e foi uma ideia minha louca de fazer 7 episódios em 7 dias. Eu para me lançar 7 episódios em 7 dias, editar e fazer um trailer para todos os episódios, eu comecei a gravar quase com um mês de antecedência. E portanto... É aquela cena, vamos fazer um 7 Days 7 Stories. Está bem, mas se estás a uma semana de começar a lançar o primeiro episódio, cancela, não vai dar. E acreditem que nós até adorávamos conseguir gravar episódios com um mês de antecedência, mas é impossível. Não dá, porque é uma gestão Mas, muito grande. aliás, isso é uma coisa que eu quero e num melhorar para o mês próximo ano. acontece- É nós cometemos um é erro que muito foi, complicado. que foi começarmos, no fundo, a não ter os podcasts adiantados, como tínhamos no início. No início ainda tínhamos. Mas E é depois muito estás naquela complicado. de lanças um podcast e já tens de estar a pensar noutro convidado e às vezes não consegues planear as coisas da melhor maneira e este ano vamos tentar, por exemplo, já temos um Melhorar convidado isso. para o próximo episódio. E já temos de começar a pensar no convidado que vai sair no podcast em fevereiro, porque só assim é que podemos trazer os convidados que queremos, porque depois se estás sempre a ter de decidir à pressão e não sei o quê, acabas por não consegues cumprir um planeamento e uma lógica, que no fundo nós queremos trazer tipo uma lógica. Sim. Bem, em Mas termos de pronto, em investimentos, investimentos, exatamente. nós somos um podcast, apesar de termos o YouTube, somos um podcast. Portanto, sem dúvida que o que nós queremos melhorar é som. Os nossos microfones para gravar agora, como estamos em casa, cada um em sua casa, são bons. Sem dúvida que o investimento, mesmo assim, é melhorar estes, mas acima de tudo melhorar os presenciais, porque
merecem ser ouvidos. E nós, por norma, é sempre com convidado, portanto, nós queremos que o convidado seja bem ouvido, acima de tudo. Acho que é só isso. Da minha parte, como eu edito mais a parte do áudio, também quero ver se aprendia um bocadinho mais a mexer nos programas de áudio, que não é fácil, mas é possível. Sim, e eu aí até dizia mais, que é que se alguém nos está a ouvir, que percebe mesmo de áudio e de vídeo e produção de coisas e até, sei Sim, lá, por favor, gostava contacte-nos. de nos dar uma ajudinha, pá, obrigado. Porque é assim, Yeah. nós não, o Miguel também da Triatleta ajuda-nos e faz o melhor que pode, mas nós sabemos que o que nós fazemos é o mínimo olímpico, ou seja, há muita coisa que se pode melhorar, só que lá está, nós não sabemos nada, nós viemos para aqui, eu editava no Canva, agora já edito no DaVinci, epá, e acredito Não. que nós também vamos melhorar as coisas. O podcast do João Pereira está muito superior ao podcast do Barata a nível de vídeo e de áudio, mas Também vamos aprendendo. vamos aprendendo. Mas imagina, se calhar para darmos um salto, é alguém que chega aqui e diga, olha, eu até te posso ajudar, olha, deves comprar este microfone e este, deves te posicionar desta maneira, deves meter as luzes, se tiveres luzes assim, deves-te procurar um espaço que seja assim, deves-te procurar E se estavas a falar do... isto e aquilo, epá, isso ajudava-nos imenso. Sim, e se estavas a falar também com o Miguel da Triatleta, nos ajuda muito. Se é difícil gerir um podcast, imagina o que é gerir uma revista inteira. Portanto, o que ele já nos faz já é um grande favor e, pá, e sem dúvida que também te custa muito. É complicado para ele gerir tudo. É difícil. E, bem, tinha aqui mais um tópico, que é falar das rivalidades do triatlo. Eu trouxe isto para cima da mesa e disse ao David depois que ia trazer este tema. Porquê? Porque eu já estou com saudades de um Gomes Brownlee. Eu já estou com saudades de um Ronaldo Messi. Eu já estou com saudades, sei lá, de um contador Lance Armstrong. Epá, porque já começa a desaparecer. Eu sinto que isso está a desaparecer. Eu sinto que um Alexi e Aidan Wild não é a mesma coisa, porque numa prova estão lá, na outra já está o Matt Hauser, já está o Léo Berger, que depois no fundo o Léo Berger é que é campeão e podiam ser. E é assim, eu acho que isso também é muito entusiasmante, teres muitas possibilidades. Agora, epá, fica a faltar aquele duelo Gomes-Brownlee, que foi anos e anos a fio e epá, podia ser chato, mas eu não sei, eu via aquilo e todas as vezes que via gostava. Portanto, e por exemplo, pondo em perspectiva ao futebol, o Messi e Ronaldo, eu não vejo tipo quem é que é o novo Messi e quem é o novo Ronaldo em termos de rivalidade. É o Mbappé e o Haaland? Para mim isso não tem sequer 10% de entusiasmo, porque o Mbappé e o Haaland não fazem a diferença que o Ronaldo e o Messi faziam para os outros. É tipo muito mais equilibrado. E eu acho que é isso que acontece. Agora, cada vez mais existem atletas bons, mesmo a nível nacional, isso nota-se. Já é um equilíbrio muito maior. Numa prova, um atleta pode ganhar, na outra já pode perder para o outro, porque todos os atletas estão a evoluir. O que é que achas em relação a isso? Concordas? Achas que preferes assim? Eu não sei. Eu acho. Gosto, eu assim, concordo e discordo. Acho que se calhar concordo mais. Acho que ter uma rivalidade dessas é extremamente importante e positivo para toda a gente. Mas também é muito bom termos muita gente a fazer corridas ao mesmo tempo. Mas é verdade, o que tu dizes já não é a mesma coisa. Tu já não consegues seguir e dizer, "Ei, vamos já ver uma guerra entre estes dois." Não. Agora nestes 10, qual deles é que vai ganhar? Claro. São perspectivas São diferentes. perspectivas diferentes. Honestamente, qualquer uma das duas parece-me bastante bem. Sim. Na minha opinião. Mas sim, eu percebo 100% o que tu dizes. E gostava que pudesse haver mais isto, mas é tal coisa. O desporto cada vez está a avançar mais para que exista um equilíbrio de forças e isso faz com que seja impossível haver dois atletas durante 10 anos a estarem sempre no topo. Isso é quase impossível. Cada vez vai ser. E aliás, para mim, o maior valor que se pode dar é um atleta conseguir estar 3, 4, 5 anos no topo. Porque é muito, não digo que é muito fácil chegar tipo uma vez, porque não é muito difícil, mas chegar lá uma vez e depois no ano a seguir ir para trás, pronto. E já vimos montes de casos desses Isso agora acontece. ultimamente. Exato. Atletas que aparecem muito fortes e depois desaparecem. E depois desaparecem. Sim. E um Gomes Brownlee é algo raro e que temos de dar valor. Para mim a nível de curta distância foram os dois melhores. Claro, o Froden para mim é o GOAT. Continuo a achar que o Froden é o GOAT, mas que o Brownlee e que o Gomes são os GOATs da época deles da curta distância. Sim. Dominaram anos e anos e anos. Bem, outro tema que
pá, gostava de falar, porque também estamos numa fase de pré-época, as pessoas estão a voltar a treinar, já está toda a gente a começar a sentir o aproximar da época, e queria passar um bocadinho também, a partir do que foi a minha experiência na época de 2022 como atleta, queria passar um ensinamento, não é um ensinamento, parece que parece que tenho aqui anos e anos, mas também tenho de cumprir uma aposta que fiz com um rapaz chamado João Vaz e vou lá mais à frente, mas até acho que vou aproveitar este ensinamento do mestre para, para depois aproveitar para lhe dar uma moral, porque ele merece. Mas isto faz todo o sentido depois falar no fim dele e vão perceber porquê, que é, eu fiz a época 2021 e fui à seleção 2 vezes. Pronto, já tinha apurado-me para Júnior, mas com o Covid apurei-me não sei quantas vezes e foi tudo cancelado. Pronto, sorte. No ano a seguir tive o objetivo de me apurar para a seleção de elite e apurei-me para as provas que houve de Quarteira e Coimbra. Pronto. Faço as provas, resultados fracos, mas a época no geral correu bem, porque o objetivo era apurar-me e não tipo, ir lá a ganhar a prova, eu já sabia que isso não ia acontecer. Faço a época e chego à pré-época, portanto, mais ou menos há um ano atrás, estava eu ainda fortíssimo. Qual é que era o meu objetivo? Eu até me lembro de fazer um post no fim da época 2021 em que meti tipo uma cena: para o ano vou nadar mais, vou sair no grupo da frente, vou estar muito forte no ciclismo, tipo uma cena tipo, bora, estou bem motivado, estás a ver? E o que é que aconteceu? Pré-época, super motivado, começo a treinar, natação, tem de ser tudo a partir, tudo a partir. Sou mau a nadar, vamos fazer uma série, tem de ser sempre a dar, sempre a dar, sempre a dar. Ciclismo igual. Fazia o ano passado 350 watts, agora tem de ser 400. Corrida, ia correr 1h30 a 3,50, no dia a seguir, na semana a seguir já tinha de fazer o mesmo treino a 3,40. Era um bocado essa a minha mentalidade, tinha de ser sempre mais, sempre mais, sempre mais. Melhor, exato. E o que é que aconteceu? O meu corpo estava a responder super bem e eu não estava a perceber que já estava tipo. E aqui não é culpa do treinador, aqui é culpa minha. O plano estava bem, só que pá, eu estiquei-me, abusei. E o que aconteceu? No último treino e de intensidade antes da prova de Quinta do Lago, estava eu, tipo, posso dizer, na minha melhor forma de corrida de longe. Estava super confiante que me ia novamente apurar para a seleção. Lesionei, micro-retura. Portanto, foi mesmo tipo, pá, tu fizeste a geneira, chegaste ao último treino, vou-te castigar. E o que aconteceu? Exato. Falhei essa prova, depois apareço outra vez, fiz arronches, correu mal, correu bem, mas fui desqualificado, depois fui a outra prova de apuramento, correu mal, pá, enrolou-se a época toda. E muito foi pela pré-época, porque se eu tenho feito uma pré-época consciente, em que treinasse tipo, consistentemente, eu ia chegar a um bom nível, ia-me apurar para a prova, ia ter a minha época certinha, eu tenho quase a certeza. Falhei a primeira prova, tipo, lesão atrás de lesão depois tu vires de lesão a meio da época, tu depois já fazes as coisas a apressar outra vez, para entrares outra vez no ritmo. Exatamente. Tu Para nunca entrar no voltas, ritmo. tu nunca voltas. Nunca voltas. Sim, só E o que é que- é uma época perdida. Só para concluir isto, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que o triatlo, tal como qualquer modalidade de endurance, é uma modalidade em que nós temos de ter bem paciência. Nós, tipo, Uhum. ninguém vai de um ano para o outro evoluir o que eu estava a achar que ia evoluir. Não existe. Tipo, Podes pode haver ter um um ano em que clique. evoluís muito. Pode haver um clique, tal como eu vou dizer Exato. do João Vaz, que eu tenho de lhe dizer. Mas basicamente é isto. Ou seja, na pré-época tenham paciência. Não queiram que o vosso melhor dia seja tipo, imagina, vamos supor que eu nado a um 15 ao 100. Queiram que o vosso melhor dia seja um 14 e o vosso pior é um 16. Não queiram que o vosso melhor dia seja um 10 e que o vosso pior seja um 20. Porque tipo, isso depois nunca vai dar bom resultado. Queiram tipo ter consistência. Pronto. Este é o ensinamento. E eu vou tentar esta época não falhar com isso. Se me lesionar, olha, mas vou tentar fazer para não acontecer. E o que é que eu tinha a dizer? É que eu fiz ontem uma aposta com o João Vaz, porque o menino foi fazer o FTP e disse-me, vou fazer 340 watts. 340 watts para o João Vaz são 5.3 watts por quilo, porque ele pesa 60 e poucos quilos. E eu disse, estás mas é maluco, tu nunca vais fazer isso. E ele disse assim, vou fazer. E eu disse, amanhã vou gravar o Tricast, se tu fizeres,
Eu vou ter de falar a ti. E o menino fez 341 watts, matou-se para fazer aquilo. Só mesmo para te chatear, claramente. E o que é só que eu mesmo para tenho a te chatear. dizer? O João Vaz é o exemplo disto. O João Vaz é consistência. Desde que entrei no Sporting, o João Vaz. Epá, o gajo vai gostar de falha no ouvir treino. isto. Isto está a Não ser. falha estranho. Isto É isso que vais dizer. Ele está a chorar. Ele está a chorar. João Vaz, estás a chorar. É que se não estiveres a chorar. Mas pronto. Nem vale a pena. O João Vaz vai lá, ele está lá sempre. Está a chover, ele está lá. Está sol, também está lá. Tipo, e que faz o treino que o treinador manda, cumpre religiosamente aquilo. E pá, o miúdo fez está a nadar bem, está a pedalar bem, está a correr bem. Pá, agora também tem de ter calma para também não me humilhar. Pronto. Exato, não Mas, convém, né? Não convém. pá, é isto, é Senão- consistência, a longo prazo vai-te trazer estes resultados. Pá, 5.3 watts por quilo é bué. Tipo, eu não faço, eu não consigo. Eu também não. Ainda por cima estou mais gordo, portanto era lixado. Não, isso é bom, estás pesado. Não, porque é watts por quilo, esquece. Pois, exato. Não é nada bom. Estou quase com Tinhas 70 de fazer, quilos. tinhas de Quase com fazer 70 400 quilos. watts. Fónix, não, deixa estar. Deixa estar. Pronto, está despachado este ensinamento e está despachado este momento para apoiar aqui o João Vaz. O que é que eu tenho a dizer sobre mete isso? muitas fichas no João Vaz. Olha, diz. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Olha, que é tudo o que tu disseste está certo, né? Com isto, o primeiro é desporto de endurance, não dá para pensar só a curto prazo, tem que ser pensado a longo prazo. E, pá, e eu só aprendi tarde, mas muitas vezes as lesões vêm até do que tu fazes antes da pré-época, aquele momento de descanso, às vezes a massa muscular que perdes e tudo mais acaba por te lesionar. E eu digo isto porquê? Porque a minha pré-época, por exemplo, era muito forte, ou seja, nós antigamente as épocas não eram tão longas, não acabavam em dezembro como hoje em dia. Nós descansávamos para ali tipo em outubro, Aham. portanto tínhamos as férias em outubro. Em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até março era uma boa pré-época. Pronto. O que é que acontecia? Isto era religioso, isto foi pré-religioso durante 3 anos, diria eu, que era novembro, dezembro, janeiro, muito bem, fevereiro, ainda muito bem. A partir ali de meio de fevereiro, final de fevereiro, começava-me a doer os pés, os joelhos. Tudo porquê? Porque eu perdia massa muscular nas férias e depois não a recuperava. O corpo começava a acusar. Tu começavas a treinar isso- demasiado cedo. Era muito Não, mas nem era por isso, não era muito por isso, era claramente isto, porque depois na última época eu aprendi e não fiz isso, e correu extremamente bem, e foi a época em que eu tive melhor de sempre, antes de partir o pé, pronto, a época antes de partir o pé. Foi Mas a o que é época que eu tive fizeste melhor de sempre. diferente? O que é que fizeste Fiz diferente? reforço, como já sabia, ou seja, o primeiro e segundo ano eu nunca fui ver no triângulo, mas era ainda mais criança e não fiz o reforço. No outro ano, como já percebi, 2 anos anterior, que acontecia sempre a mesma coisa, durante as férias não parei de fazer reforço necessário para quando chegasse estar bem, e resultou. E não era uma coisa assim tão complicada de ter feito nos outros anos, simplesmente era pouca maturidade, preguiçoso, os adjetivos todos que não são positivos, basicamente. E pronto, e basicamente é isso, era religioso que acontecia essa situação. E eu chegava ali e depois qual é que era o problema? É que era sempre antes de quarteira. E eu entrava à prova de quarteira e houve 2 anos que fui para a quarteira em que eu não corri e a primeira vez que corri foi em quarteira. Eu não corri até quarteira e eu a primeira vez que corri passado um mês foi Em quarteira. prova. A sorte é que eu, pronto, tinha sempre forma de É disfarçar porque o resto dos treinos corriam bem e eu sempre corri bem, portanto, pronto, tinha essa situação. sim. Além disso, quarteira também é sempre outro pesadelo para mim porque, pá, eu sofro imenso de alergias, eu ando o ano inteiro com alergias, mas ali aquela altura do ano é péssimo, portanto, eu chegava sempre à quarteira, parecia que estava sempre doente e eu ficava sempre lixado com isso, parece que nunca consegui fazer uma prova em quarteira que eu dissesse, hoje estou mesmo bem. Yeah. Portanto, pronto, era Sim, só mas isso que eu queria dizer. eu acho que não é preciso fazer tantos meses de preparação. Tipo, eu acho não que às custa. vezes mais vale chegar às primeiras provas ainda ali menos bem preparado e depois com o passado da época ir crescendo do que chegar à primeira época. Eu vejo que há malta que chega à primeira época morto. Por exemplo, o meu caso, o ano passado, pá, apressei muito, cheguei se calhar 2 semanas antes da prova, era quando eu estava bem para fazer a prova. E no Sim, dia mas da é aquilo que prova eu te estava digo. lesionado, percebes? É Mas é passar aquilo o que eu te ponto, digo, é tipo perceber qual é que é o antigamente momento. começavas mais tarde.
antiga. Se tu fores a ver a secar o período de tempo que tu fazes hoje em dia da época, é o mesmo que eu fazia antes ou até mais. Aliás, tiveste o exemplo do João Pereira a dizer que teve que fazer uma época de mais de um ano. Porque lá está, hoje em dia as provas, infelizmente, não percebo porquê, nem nunca vou conseguir porquê. Acho que é uma completa mesmo provas internacionais, a meu ver, é uma completa falta de noção da própria Federação Internacional meter atletas a fazer prova até dezembro, pá. Pá, mas É uma falta de respeito. imagina, É uma falta de respeito pela não própria vejo. condição. Não, mas eu não. Eu não gosto, Ok, pá, não gosto, sim, não gosto, não acho que eu é negativo. percebo o ponto de vista em que estamos a falar de provas que são decisivas para os campeonatos. Mas Não. se forem provas que não são decisivas, até pode ser bom, porque dás a oportunidade a uma pessoa que se lesionou no início da época a poder competir até mais tarde. Agora, Sim, tá claro, bem, se estamos a mas falar de apuramentos olímpicos e isso, se calhar sim, mas eu acho que não depois é sei se é assim. positivo. Os atletas têm a época e depois têm de olhar para a época e ver onde é que eu quero estar bem. Pá, e se calhar tomar escolhas. Se calhar eu vou apostar Pois. mais no início da época, se calhar eu aposto mais no meio da época, a outra pessoa aposta mais no fim. Pronto, um bocadinho por aí. Bem, vamos aqui acabar. Epá, eu tenho medo que isto pareça que é uma crítica, porque as nossas notas foram um bocadinho más, mas estamos quase a fazer o trabalho da oposição nos partidos. Exato, Estamos aqui a lançar exato. coisas que achamos que. Eu até, ao que metemos, ainda queria dizer outra. Que achamos que a partir do que foi o calendário nacional e o que é que foram estas novidades aqui de início de ano, achamos que pode ter sido menos positivo e eu começo com o que talvez possa ter aspectos positivos e negativos, que é Portanto, saiu o estamos a falar do calendário. calendário da Federação, Exatamente, saiu o calendário e uma das provas do calendário nacional de longa distância de clubes é na Madeira. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Da prova ser na Madeira. É uma prova obrigatória. Os clubes que querem disputar o campeonato têm de estar lá. É assim, é Tendo uma em conta, opinião. tendo em conta os É custos, assim, tendo em conta a logística, porque não estamos a falar de um não é país em que há fácil. profissionais, são amadores que Não trabalham. é, não é fácil, não, opá, não, isso é muito complicado porque, principalmente no ano em que estamos, nos anos que vamos ver agora, este ano que vamos ver, pronto, as inflações e tudo mais, basta ver as notícias e o que a malta também já sente. Isto vai ser violento, mas acho que também, pá, é correto de certa forma, para... Porque é Porque, pronto, campeonato isto é um nacional, campeonato não é nacional, campeonato do exatamente. continente. Exatamente, sim, 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 eu acho que é isso. exatamente. Acho que já estava na hora disto acontecer, porque isto nunca aconteceu. Ou seja, eu lembro-me que fiz uma prova quando era muito novo na Madeira e pá, eu nunca mais fui. E acho que merece acontecer, nem que seja para tentar dinamizar o desporto por lá e no geral, neste caso o triatlo, mas o desporto nas zonas e o triatlo em si. Portanto, acho que Eu acho que o que é tem de uma coisa acontecer é. complicada, mas tem que Eu acontecer. acho que o E que tem de pá, se vai acontecer ser é. bom ou não. Isso, pá, certamente eu acho que não vai ser muito bom para a grande parte das pessoas. A Sim. realidade é essa. Eu Mas respeito a decisão porque é elegível e ainda para mais porque provavelmente eles quiseram fazer lá a prova, portanto deram incentivos à Federação para também fazer lá a prova e assim a Federação também precisa disso. Agora, o que é que tem de acontecer? Tem de acontecer uma união de esforços para que se faça tipo um pack atleta em que o bilhete de avião é mais barato, tudo está, ou seja, reunir-se estadia, arranjar-se estadia mais barata para os triatletas, ou seja, reunir-se um conjunto de condições para que eu ir fazer uma prova à Madeira não seja muito diferente de ir fazer uma prova sim. em Setúbal, por exemplo. Ou então até te digo só uma coisa que até pode ser mais simples. Porque imagina, não sei quando é que é a prova. Mas a prova ser numa boa altura em que seja para que as pessoas possam meter férias. Porque assim, se calhar, compensa uma pessoa ir até com a família e ficar lá mais uns dias. Eu, Sim. quando fui a essa prova, eu fui uns dias antes para estar lá a passear com o meu pai. Sim, boa ideia. Pá, não quer dizer que toda a gente possa, mas pode ser um incentivo, estás a perceber? Uhum. Não, pode ser, posso estar Concordo. completamente enganado, mas pode ser um incentivo. Tu conseguis fazer e dizes à pessoa: olha, vens aqui, mas até gastas um bocado mais, mas vens com a família e passam aqui uns dias e vêm a um sítio diferente. Sim, Estás a concordo, perceber? Até isto poderia ser uma pequena solução. Mas concordo. pronto, é difícil estas decisões, sem dúvida. Mais em relação. Temos o fim das provas internacionais e, consequentemente, também o nível de vagas para as federações, correto? Estamos É a isso falar de prova de Coimbra e Ilha Andrade desaparecer.
Prova de Coimbra, Uhum. inclusivamente, foi uma prova em que nós tivemos a oportunidade de estar a comentar a vitória do João Pereira e também a prova das mulheres, e foi giro, foi um fim de semana diferente. E a prova de Coimbra era muito gira, vai continuar a existir, mas sem a Taça da Europa. A Lhandra também vai deixar de haver, só há quarteira. Para mim é um ponto negativo. Agora, o que é que se podia ter feito, não sei. Agora, acho que termos só uma, tendo em conta o crescimento do triatlo a nível nacional, passarmos de 3 para uma prova numa época é um ponto negativo, e acho que temos de fazer agora por voltar a ter provas. Não sei se novamente nestes locais, mas arranjar outros locais. Há locais fantásticos em Portugal para se fazer provas internacionais, e acho que era importante, porque para o atleta nacional é uma mais-valia, e porque também para Portugal é uma mais-valia receber atletas internacionais. E pronto, é pena isso. E isso depois afeta também o que nós metemos a seguir, que é, há menos oportunidades para os níveis, para os atletas que estão no projeto olímpico, principalmente o nível C, e para atletas fora dos níveis. Pronto, e aí que... Para atletas fora e- dos níveis, só há 2 provas que eles podem fazer, ou seja, por exemplo, o meu caso, que ainda procuro ir à seleção, eu só posso fazer 2 provas, ou seja, primeiro, para essas provas só tenho 2 vagas disponíveis. Obviamente que alguns atletas já estão apurados e são atletas bons, mas só há 2 vagas, e é para Quarteira e Ceuta. O ano passado havia muito mais oportunidades, e para o nível C é a mesma coisa, só que eles já estão apurados para Quarteira e Ceuta e podem fazer uma prova na Áustria. Antes de passar-te a em palavra, só relação para a dares a isso, opinião, espera aí, gostava de dizer que a Federação ano passado tinha a lógica de dar mais oportunidades aos atletas, e fez e cumpriu. Ou seja, houve essas oportunidades, houve muitos atletas a conseguir os níveis, deram oportunidades ao alto rendimento de crescer, de aumentar a base de atletas. Acho que foi muito bom. O esforço que eles fizeram foi muito positivo. Agora, este ano, acabou tudo. Ou seja, passou-se do 80 para o 8. Epá, e acho que isso foi mau. É um ponto a rever, se é possível. isso. A questão é se é possível. Bateste em um ponto que é o que a Federação fez no ano passado foi um pau de 2 bicos. Pronto, isto queria criar essa situação. O ano passado deste tudo, e quando tu dás um braço, toda a gente vai querer o corpo inteiro. Quando tu dás uma mão, toda a gente vai querer um braço. E isso pode ter sido negativo. Foi positivo, é indiscutível a parte de ser positivo, porque deu oportunidades a muitos atletas de fazerem provas internacionais. O problema é que tu há bocado bateste num ponto, é que muitas vezes o objetivo passa só por ir à prova internacional, e isso não é bom a longo prazo, principalmente se dando a muitas oportunidades, porque tu tens que pensar ok, o meu objetivo é fazer o melhor na prova. Eu, pelo menos, é assim a minha forma de pensar, eu vou fazer o melhor na prova internacional, mesmo que ainda não esteja classificado, Sim, eu vou fazer o melhor. quando eu disse isso, foi porque eu sabia que eu não. Claro que Sim, eu estando numa prova, eu vou dar o meu máximo. Se der para Claro, ganhar, eu vou claro. ganhar. Não, O que isso eu estou a e toda a o que eu gente, estou a isso e toda a dizer gente, daquilo certamente. é, quando eu disse foi o apurar, era o meu objetivo, Sim, porque já eu era um sabia objetivo. que com o nível de natação que eu tinha, porque assim, tu não tinhas a Ia ser, limitação é. da natação, eu tenho a limitação da natação. Epá, e há uma coisa que eu não consigo fazer, que é ser irrealista. Ou seja, eu acho que uma coisa que as pessoas cometem erro às vezes é confiarem demasiado que vai correr bem. Epá, eu acho que há um certo ponto de confiança que se tem de ter, mas tu tens de saber moderar as tuas expectativas. E eu sabia que o meu nível de natação, eu comparava-me nos treinos com o Mansos, que também ia fazer a prova, e sabia mais ou menos onde é que o Uma vez está a Mansos nadar. saía. Não, e mesmo assim não sai na frente. E aí é que eu estava. Se o Mansos está-me aqui a partir ao meio na natação e não sai na frente, por carga d'água é que eu vou conseguir sair bem. Já sabia que ia ser condicionado, e daí o objetivo. Mas isso que tu estás a dizer, tu tocas num ponto que é, e o ano passado isso foi muito evidente, que foi, houve muita aposta em Youth e Júnior. Houve muitas provas em que se levou porque tu não muitos tens. júniores, e eu acho que aí é que está o erro, que é, eu acho Voltamos que um atleta voltamos youth, a. espera aí, um atleta youth, eu sei que isto pode ser controverso, mas eu tenho de dizer isto, olha, usamos o Tricast. Um atleta youth precisa de ir competir à Itália e à Grécia ou onde for para ter motivação para continuar a treinar? Ou é um atleta sub-23 que está naquela decisão de será que aposto no triatlo ou vou trabalhar? Ou será que aposto nos estudos
esse atleta é que eu acho que precisa ter oportunidades, porque esses atletas é que estão a fazer um esforço brutal. Sim, Um mas ao atleta mesmo tempo, youth- exato, mas Um ao mesmo atleta tempo youth tens que... tem muitas Sim. oportunidades cá em Portugal para se desenvolver. Pois tem, Pode pois fazer tem. provas a nível nacional, pode fazer quarteira, pode ir à E Espanha. atenção, isto vai bater ainda mais num ponto a seguir que nós também vamos falar, que é, ou seja, isto é tudo uma bola de neve, que é, o ano passado houve muitas provas, cara, poucas demais para quem merecia, no sentido em que os mais velhos, e houve muitas provas para youths e júniores. Consequentemente, é como tu dizes, os youths têm muitas oportunidades para se desenvolver, porque as distâncias são sprint. E eu há bocado tive o cuidado de ver os sub-23 e olímpicos, vamos chamar os elites, que são os elites, pronto, são provas olímpicas, são os standards. Neste momento, pelo que eu vi há bocado no calendário da Federação, há 2 triatlos standard numa época inteira. Como é que mesmo um atleta sub-23 se pode desenvolver num Isso é standard verdade também. se só tem 2 provas, só tem 2 provas nacionais? Isto já acontece desde o meu tempo. Continuamos com o número de provas olímpicas baixíssimo. Pá, e eu percebo, é difícil organizar uma prova olímpica, mas há provas longe como o caraças. Eu tenho Pá, 90% eu de acho que há certeza que há a interesse oportunidade de fazer um olímpico. e há muitos Pá, atletas que têm interesse em fazer olímpico. E claro porque é que que há. também, Isto é triatlo. eu já ouvi Se és muitos um jovem grupos, atleta, eu já ouvi muitos grupos que queriam um olímpico sem roda, por exemplo, um olímpico sem roda. mas Porquê? isso já Querem é usar já a estamos em... bicicleta de contrarrelógio, mas não querem ter de fazer um 70.3, porque agora Pois. isso é um problema. Há muitos atletas que apostaram tudo na longa distância e treinam na bicicleta de contrarrelógio e querem fazer uma prova na bike de contrarrelógio sem ser um 70.3, não podia haver Sim. olímpicos sem roda. E Aliás, atenção, podia haver olímpicos sem roda como apuramento para seleção. Por exemplo, para ser diferente também, para dar oportunidade a um outro tipo Não, de aí atleta não, de se aí não destacar. concordo. Não, mas aí não concordo porque, pá, tens que pensar no que é Mas que tu por que queres. não? O que é que Tu tens o países que que tu queres é selecionam. ser. Mas tu tens países que selecionam os teus atletas em controles de treino. Isso é o menos ambiente de prova que existe. Tu podias fazer uma prova em que tu partes tudo junto, em que os atletas nadam e depois simplesmente a única diferença é que na bike ninguém pode andar na roda. Tu aí vais Não, selecionar porque, quem? pá, Vais selecionar os atletas que têm mais força no ciclismo, por exemplo. Que tá têm bem, uma mas e bike que é forte. então, ok, e que é Mas que sabes isso. Mas porquê? isso aí Porque já lá tiveste fora pedalas exemplos. mais forte. Tu lá fora Está pedalas mais bem, forte. mas tu também, mas tu antes tiveste atletas portugueses que iam lá fora a pedalar como o caraças, metiam os pés no chão e não corriam. E o que é que valia isso? Porquê Nada, que o João, porquê que o João Ferreira nada. Porquê que o João Ferreira estava-se a dedicar à longa distância a uma altura e foi à Taça da Polónia ser o melhor português em quinto ou sexto? E era um tipo que diziam, epá, Sim, ele não sim, nada sim, sim. bem, não é assim tão bom corredor. E pá, e chegou lá e com ciclismo forte, atacou a bike, teve na frente, epá, e fez um top 5, um top 6. Portanto, eu não digo que a maioria dos apuramentos não deva ser esse, mas tendo em conta que eu acho que o nível de ciclismo em Portugal é um ponto fraco, ou seja, é onde nós se calhar estamos mais atrasados, se calhar um apuramento numa prova sem roda é uma solução, percebes? Estás a perceber o meu ponto? Sim, Tu sim, notaste, sim, tu foste a percebo, uma percebo. WTS, tu sentiste o nível da bike. Claro, sim, mas vá tá, mas pá, acho que é Se calhar se complicado, tu mas acho tivesse uma que prova de apuramento sem roda, tu ias ter de te preparar de outra maneira no ciclismo. está bem, mas e aí estamos a Estás voltar a àquilo entender que o eu meu estava a ponto? dizer, que é eu vou-me preparar para uma prova de apuramento. Que isso era o que acontecia muitas vezes. Mesmo em provas internacionais, quarteira era notório. Porque tu tens os. Porque, pá, tinhas os portugueses a olharem-se uns para os outros, tens a malta a preparar-se para uma coisa que não deveria, a começar as épocas fortes. Pá, isso não é produtivo a longo prazo, a meu ver. Tipo, se tu. Isto, atenção, para quem estou a falar, para atletas que querem ser com ambições olímpicas, por assim dizer. Mas Talvez eu tinha tido. concordas com o meu ponto, não disto do triatlo olímpico, pronto, isso aí ainda, pronto, eu acho que é sempre, é um ponto que eu tenho e que eu acho que faz sentido no certo ponto, mas a principal crítica que eu acho é, não se pode estar a dar, não se pode estar a tirar, Sim, não é aí dar, concordo. não é dar, dar para mim, se derem aos youth e aos júniores a darem Sim. aos elites, está ótimo, isso Yeah. faz sentido. Agora, Sim, o aí que eu acho concordo. é, não se pode estar a tirar a atletas que trabalham e que estudam e que estão naquele período em que estão mesmo naquela Sim, aí cena não, aí de não. se isto não dá, vou sair do triatlo. Não se pode estar a tirar a esses para dar a miúdos que estão na escola, que Sim. tipo estão a fazer Sim. o triatlo, estão-se a desenvolver, também precisam de competir, está bem. Mas em Portugal há condições para eles se desenvolverem. Sim, mas antigamente Quando chegarem a antigamente só júnior tinhas e uma elite, prova.
Antigamente só e- tinhas uma prova e que e era apoio- estafetas. E era estafetas. E Antigamente só tinhas uma o prova internacional e era sub-23, o sub-23, estafetas. a passagem de Júnior para a Elite em Portugal está cada vez mais difícil, está um buraco cada vez maior. Tu sais de Pois está. Júnior, se tu sais, imagina, eu saí de Júnior, não estou nos níveis, porque os Júniores não estão no projeto olímpico, só podem estar em Elite. Eu saio de Júnior, acabei a época de Júnior. Tenho quantas oportunidades para competir internacionalmente? Tenho de ir a quarteira, tenho 2 vagas. Tenho de ir disputar vaga com o Gaspar, com o Nobre, com o Gonçalo Oliveira. Quantas experiências competitivas eles já tiveram? Muitas. Pois, exato. Ou Quantas, seja, mas isso também... quantas pá, experiências é que um atleta júnior teve? Nenhuma. E vai ter 2 vagas. A possibilidade dele ir a quarteira e Ceuta são baixas. E se for, só vai a 2 provas. sim, mas Portanto, isso lá está, é. Falta, Mas isso falta. é assim, falta isto ali. também não. É assim, a Federação ano passado, e aí temos que também ao mesmo tempo estamos a dizer isto, mas temos que dar os parabéns, porque deu oportunidades o ano no final passado do para mim dia. foi o ano passado a gestão foi Deu perfeita. oportunidade. Agora, o Agora acho aqui é a que situação este este ano estão a ano. pagar um bocadinho, se calhar. Mas também era previsível pela situação a que nos encontramos e nós tivemos cá o Sérgio e falou disso, portanto é assim, de certeza que se calhar a própria Federação não acha que isto é a melhor opção, mas era a coisa era o necessário a ser tomado, Sim, assim, de certa nós forma. sabemos que a Federação não está com uma saúde financeira tão boa para estar a fazer isto. Agora, o que eu Não, e continuo a atenção, dizer é, acho que já se desenvolveram muito em termos de comunicação. Agora falta tentar transformar esse retorno da comunicação em lucro, no Claro, sentido em que claro, arranjar claro. marcas. Precisamos de Mas investimento. pá, nós estamos aqui a bater na Federação, mas ao mesmo tempo era uma situação previsível e se É assim, calhar eu um estou a bocado falar fora do deste. alcance da Federação. Eu acho que nós estamos a falar destes temas mesmo com o objetivo de. Pá, ainda há muita coisa que pode mudar ao longo da época. Ainda não é tudo definitivo. Ainda podem haver reajustes. E pelo Sim, menos sim, eu sim, sim. estou a dar aqui os pontos. Eu sei que isto é duro. Eu acho que. Quer dizer, quem está a ouvir de fora e que não está muito por dentro disto. E pá, nós estamos aqui a falar de alto rendimento e muita gente que nos está a ouvir não está por dentro. E está a pensar, bem, estes gajos estão aqui só a criticar a Federação e as decisões da Federação. Não, não. Nós sabemos que é difícil. Eu sei que é muito difícil decidir quando, principalmente, não há muita saúde financeira. Mas eu acho que aquele princípio de tirar aos sub-23 e aos elites, pá, é um erro. E, pá, e o único para acabar Sim. isto, o outro apontamento que eu tinha é, por exemplo, a prova de apuramento para a seleção de Ceuta ser um campeonato nacional de clubes. Estás a misturar um campeonato nacional de clubes com uma prova de apuramento. Pá, Aí tenho uma boa solução, que acho que o Campeonato Nacional de Clubes deveria começar a ser alterado para um limite de atletas por clube. E depois podias ter no mesmo dia a mesma prova, separadas por 10 minutos, como agora é moda fazer, separar rapazes e raparigas. Poderia ser uma solução. É no fácil, dia a eu seguir acho que fazias não. a prova de apuramento, é Não, isso? não, fazes no mesmo dia porque isto não dá para ter todos os É dias. pá, não mas vais fazer fazes. 2 provas em 2 dias, em um dia. Metes a malta a nadar de manhã, fazer as provas de manhã, pá. Não dá. É assim, tu tens o campeonato nacional, não, tu tens o campeonato nacional e tens o campeonato, é porque senão o que vai acontecer é vais ter comboios de malta a puxar. Eu adorava ver um dia em que houvesse um ex-grupo a nadar bem e a correr bem e que tivesse uma equipa de ex-grupos a levar um gajo para a frente e ele conseguir fazer tipo ali um top 6 e ele ter que ir à seleção. Um tipo assim com 40 e tal Não, anos. mas não há ninguém. Tipo, Eu sei que há muitos ex-grupas que andam o bem, mas se Laurentino, fores a o ver... Nuno Laurentino, que foi nadador olímpico quando Sim, fazia mas ele triatlo, não que pedalava e saía às vezes corria. à minha. Está bem, mas imagina aparecer. Imagina se um dia se tivesse metido a correr. Imagina. Estás a Mas não ver? se Isso era o meteu. sonho. Não. Pois, mas estás a perceber. Mas prova que poderia acontecer uma situação dessas no Campeonato Nacional de Eu, Clubes e eu não ouço muita gente a deve ser- dizer, há atletas de grupos que, e se houvesse atletas de grupos que nadassem, sim, iam ser competitivos, mas não ao ponto de ir à seleção, tem-se de ver que Não, mas a cena é. a o malta problema agora é que... para ir à seleção Não, tem de mas estar a correr a aqui 3 questão é baixos. Tipo, Tá bem, mas aqui a questão é só que poderia haver essa possibilidade. E Sim. não deveria. Não é quer dizer que a pessoa seja má, atenção, pode ser o objetivo sim, tu dela. querias Não. limitar... Estou a dizer é que tens que limitar o trabalho de equipa que depois torna as coisas pouco equilibradas, por assim dizer. E mesmo em termos competitivos. E olha, aproveito para dar outra, que é, tu estás a falar do trabalho de equipa. Para mim, e esta é limpinha, provas de apuramento não podem ter atletas que já estão apurados. Pá, Sim, não sem pode. dúvida. Sem Não dúvida. podem estar atletas apurados a competir. É uma taça de Portugal, porque a justificação é uma taça de Portugal, os atletas vão lá porque querem ganhar a taça de Portugal. Opa, não é verdade. Não há nenhum atleta que já esteja apurado para as provas que vá à taça de Portugal em detrimento de ter mais tempo para treinar. Pá, não, Depende. E depois a questão é que eles estão Os na prémios prova a ainda são 200 ajudar os euros. outros.
Pá, São pois, isso é 200 euros. problemático. São 200 Então, euros. não. eu na altura ia às provas, eu à altura ia a Cuba para ganhar 200 euros. Se eu, Mas se isso eu, era eu. se eu que porque sou não mau ganhava. nadador, se eu que sou mau nadador, tiver 2 bons nadadores na minha equipa apurados e eles esperarem por mim na bike, eu vou chegar à frente. Se eles estiverem na bike a queimarem-se a puxar, eu vou chegar à frente. Como É o- por isso que eu, como é é, por isso, é por isso que eu nunca tive equipas como grandes assim, pelo está, menos não tinha que esperar por ninguém ainda para também. mais a nível nacional, em que o ritmo de bike não é um ritmo muito alto, temos de ser sinceros, principalmente aquele segundo grupo, há sempre aqueles 3, 4 na frente, mas aquele segundo grupo não anda muito. Se houvesse um grupo atrás organizado, se houvessem 5, 6, 7 a puxar, eles podiam chegar à frente. Mas se tivesse dois gregários de luxo a puxarem e tu fosses sempre na roda, eu ia chegar à frente e depois eu corro bem até uma prova. Que valor é que isso tem? Que valor é que isso tem? Eu já disse, eu nunca quero ir para uma prova com um gregário. Tipo, acho que isso não faz sentido. As pessoas têm-se de apurar por, por mérito próprio, sem qualquer tipo de ajuda. Não, ou então, até vejo isso de uma forma E uma coisa é tu mais estares a importante, trabalhar que em é, equipa com um colega e sim, ajudarem-se nem é por mutuamente com o aí, é objetivo também, dos dois se apurarem. Isso é uma coisa. Agora, está sim, um sim. apurado, está um atleta apurado. O que é que ele está ali a fazer? Pá, Não, e em para, termos mudas a prova. estratégico, Tipo, também é porque o triatlo também é um desporto estratégico, e se tu estás a contar com a tua equipa que faça a parte da estratégia por ti, boa sorte quando chegares a uma prova lá fora. lá Muito está, boa é esse o sorte. ponto. É esse o Muito boa ponto. sorte. Tu depois Muito vais boa fazer o sorte. quê? Não tens. É Não que o te... triatlo é muito estratégico. Eu disse isto desde sempre, e pá, e volto a dizer, houve muitas provas em que eu se calhar só fiz os resultados que fiz porque eu joguei bem estrategicamente. Muitas vezes estava mal fisicamente e a estratégia às vezes importa muito. E pá, eu acho que isso é uma coisa que também tem que ser treinada. Isto não é só correr, não é só nadar, não é só pedalar, é o mais importante, sem dúvida, mas a parte de tu teres que pensar e teres de analisar uma prova, isto é triatlo, é muito importante. É muito importante. E Saberes olha, quando é que gastas energia e quando é que não acabar gastas. assim é bom. Com essa Com expressão. isto, Não, mas despedimos, né? olha, para acabar, é pá, foi mais uma vez um podcast de 1 hora e tal. Nós não conseguimos. Esta Não parte dá, final não dá. foi um disparate. Começámos a falar e pá, estávamos com o objetivo dos 45 minutos e fizemos 1 hora e tal. É pá, eu acho que é assim. Quem queria os 40, porque nós fizemos a sondagem para saber o vosso tempo, vocês escolheram os 45 minutos. Quem quer os 45 minutos pode parar aos 45, nós não nos importamos. Pá, deixem-nos falar mais este bocado. Ou vejam 2 vezes Pá, mas acho que 45. foi interessante esta parte final. Pá, foi um bocado agressiva, mas tipo, pá, eu acho que neste bocadinho expusemos tipo as cenas negativas que há. Pá, se alguém da Federação tiver a ouvir e quiser, pá, ter em consideração alguma das coisas, olha, eu acho que é positivo. Acho que há muitas coisas que nós dissemos Ou aqui até que nos são. dizer, Há nós muitas estamos coisas abertos, que nós dissemos aqui que são de opinião geral, ou seja, há coisas que são, por exemplo, a da prova de seleção, não poderem ir atletas que estão apurados, eu sei que há muito debate, ou seja, uns concordam, outros não concordam, uns concordam quando lhes dá jeito, outros não concordam quando não lhes dá jeito, mas isso aí é um bocado sempre debatível. Agora, há outras questões que eu acho que são Não, e relativamente pá, comuns, ou seja, não muda muito. e se a Federação também quiser ter alguém a explicar-nos coisas ilógicas, pá, é muito bem-vindo, porque nós podemos depois também dizer Podemos isso aqui, convidar o mas Sérgio outra vez, o ano passado foi não, e e eu explicou acho que, tudo. acho que é exatamente, Sim, e isso acho é que é sempre importante importante. também para nós conseguirmos partilhar com as pessoas, porque abre novas perspectivas, e daí eu ter Sim, dito, e lá vamos está, a fazer, Federação fez um bom trabalho, ainda vamos sim. fazer um debate aqui novamente para falar destes temas todos, seja com o Sérgio, ou com o José, ou com o Zé Estrangeiro, ou, acho que isso é importante, porque há muitas coisas que, pá, a malta pensa que as coisas são fáceis e não são, às vezes há uma explicação para tudo. E pronto, é isso, não nos vamos chatear mais, não nos vamos chatear mais. Exato. O que é que eu gostava de dizer? Pá, malta, subscrevam-nos o canal. Yeah. Subscrevam aqui o YouTube. Olha, no Spotify, deixem uma avaliação de 5 estrelas. Pá, se for para deixar 4 ou 3, não vale a pena. Mas se for para deixar de 5 estrelas, deixem. Não, vale sempre a pena e podem mandar mensagem Metam também like. com o que querem Olhem, melhor. comentem. O comentário ajuda-nos a chegar a mais pessoas. O YouTube divulga mais os vídeos. Eu já começo a saber isto. O YouTube divulga mais vídeos que tenham mais tempo de visualização. Ou seja, se vocês virem 1 hora do episódio, isso vai ser muito melhor do que se virem 1 minuto. Se meterem like, se subscreverem e se comentarem, epá, nós vamos chegar ao Ronaldo. Daqui a uma Exatamente. semana, o próximo convidado é o Sim, Cristiano. É o sim, lá das Arábias. E pronto, Mas e com pronto, é isto isso. nos despedimos. Temos de fazer assim, ó.